Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria. E a cara tá de sono, porque eu tô gravando alguns vídeos, às vezes, antes das 6 da manhã. Tá vendo? Tá começando a clarear aqui. Mas, filho de peixinho, peixinho é. Quem aí tá no mundo de padaria já sabe que a gente está acostumado a acordar cedo. Bom, eu quero hoje conversar com vocês sobre como controlar as horas extras. Eu vou aqui primeiramente pedir desculpas porque esse foi um tema sugerido em algum dos dias que eu postei no Stories, pedindo sugestão de tema para live, para vídeo. Eram várias sugestões, entre elas esse de controle de hora extra trabalhado. E saiu dos stories, eu não anotei o nome da pessoa que indicou. Então, você que está assistindo, que foi a pessoa que sugeriu, deixa aqui nos comentários o meu muito obrigada já antecipado pela sugestão. Controle de hora extra existe formas muito claras, não vou falar simples, claras de controlar, mas depende do nível que a empresa está. Por quê? Eu percebo, eu já tive agora contatos aí com vários estados do Brasil, mas às vezes a própria empresa, a própria padaria, que deixa fluir essas horas extras em alguns setores e para alguns colaboradores, justamente porque eles referem para mim que não querem onerar, aumentar o salário. E aí falam, Daniela, eu deixo fazer hora extra, porque já meio que incorpora aí o salário, a pessoa fica contente e tal. E aí eu pergunto, e que vantagem tem? Porque é o salário do mesmo jeito. Principalmente aí vamos entrar para a parte correta, pessoal. Se vai pagar hora extra, paga corretamente no Lerite. Porque se essa pessoa está fazendo de forma habitual, que é esses casos, que são esses casos que são me relatados, é de forma habitual para que o funcionário tenha um aumento de salário aí meio mascarado. Então, pague no Lerite. Se paga no Lerite, incide normalmente como um salário. Então, não vejo muita vantagem. E aí, principalmente, o funcionário faz porque ele entende que é o aumento de salário dele ali é na hora extra. Mas qual a vantagem a empresa tem? Esse tempo que ele fica mais na empresa realmente está tendo demanda para isso? Porque em alguns momentos se a pessoa permanece na empresa e por um tempo aí, digamos, ocioso, meio preguiçoso, tô aqui para gerar hora extra, tudo, dependendo de como está o controle aí da sua empresa, quem é o líder, quem é o encarregado, sempre falo isso, são pilares aí das padarias, acaba que a pessoa, esse tempo ocioso gera aí as picuinhas, os mimimis, os tititis. Então, o tempo que a pessoa esteja na sua empresa, seja fazendo hora extra, cumprindo a carga horária mensal normal, que seja produtivo. Evitem que essas pessoas fiquem ociosas por uma questão aí de, como eu falei, de achar, né, coisas para fazer que não são produtivas, que são as tais das fofocas. Às vezes a gente até oferece aí o chazinho, né, da tarde em algumas situações. Brincadeiras à parte. Então, eu só quis reforçar aqui que muitas vezes a demanda, a realização de hora extras é permitida pela empresa não por uma questão de necessidade ou produtividade, ou que reflete sim no faturamento, no lucro, mas por uma questão de, o funcionário já acha, ele já recebe isso e tal, e fica por isso. Já tem outras situações que é sim a questão do próprio funcionário enrolar na sua hora semanal, normal. Então, sei lá, se a empresa não tem dessas regras, fica no celular, o que ele produziria rapidamente fica enrolando. Por quê? Porque aí depois justifica eu ficar um tempo a mais, porque o meu patrão vai ver que eu estou ali trabalhando, eu estou produzindo uma encomenda que eu já poderia ter produzido, adiantado, mas fico ali fazendo a hora extra. Vamos chegar na solução desses pontos. Eu mesma já vivenciei, tanto lá na nossa, quanto já ajudei outras padarias nesse ponto, como coibir essas horas extras por enrolação e não por efetiva produção.
A primeira coisa que eu sugiro que as empresas fazem é que para que você tenha controle da hora extra, que você tenha um relógio de ponto, um controle de jornada muito bem instalado e organizado. Antes de instalar ou efetivar, às vezes, a implantação desse relógio, que muitas padarias ainda não têm, eu sugiro que vocês adequem jornada. Então, o que é isso? Primeiro, vocês vão ter que... São vários pontos. Primeiro, você vai precisar identificar qual é a função, quem é o colaborador ágil, com um perfil mais de atendimento de salão, ou mais de embalagem, ou, por exemplo, no setor de produção, confeitaria, padaria, quem é mais que organiza, como que eu posso usar a palavra? Que faz o preparo do setor aí para a produção. Então, identifica todas as funções, em quais são os melhores horários. Deixa eu dar um exemplo claro. Por exemplo, numa padaria ou numa confeitaria, não necessariamente todo mundo precisa entrar junto. Então, às vezes, tem algum, se é um ajudante, se é um meio oficial, ele pode entrar antes para fazer o pré-preparo da situação, né, do ambiente, tudo, para depois, quando chegar o confeiteiro, enfim, os chefes ou quem conduz a produção, está tudo mais ou menos organizado, otimiza. Ou, por exemplo, é uma tanqueira, é alguém que está cuidando da limpeza desses setores, alguém específico de limpar ou de organizar esses setores, ela ou ele pode entrar um pouco depois, né? Porque ela não vai participar da produção em si, sim da limpeza. Então, entra-se primeiro o pessoal de produção e ela entra um pouquinho depois, porque justifica que ela vai ficar além do horário deles, mas dentro do horário dele, né? Para cumprir a limpeza ou organização do setor. Isso vai muito de cada empresa, qual que é o ritmo de cada um, quadro de funcionários e perfil dos seus colaboradores, né? Vocês sabem quem são mais produtivos, ativos ali, ou quem são mais organização e para preparo, ou limpeza em geral. Então, primeiro você identifica isso. Reestrutura os turnos, né, as jornadas. Tem padaria, às vezes, que eu pego que não é por turno, é um horário para cada funcionário, com diferença, às vezes, de 5 minutos. Aí fica uma loucura de qualquer líder conseguir controlar realmente a hora extra, porque não tem como ter, às vezes, em cabeça o número de 60, o horário de trabalho de 60, 70 funcionários ali, porque cada um tem uma diferença de 10, 5 minutos. Então, organizem também isso por turnos. Então, turno 1, turno 2, turno 3, intermediário ou os folguistas. Tenta padronizar e organizar até para um controle mais fácil dos líderes e dos gestores. Outro ponto é que você observe qual é a jornada, a carga horária que esses funcionários estão cumprindo, que esses colaboradores estão cumprindo. Em uma semana, e é independente do dia que você dá de folga, é toda segunda, ou aqui eu fecho todo domingo, é todo domingo, você tem 44 horas semanais para distribuir nas jornadas diárias. Então, o que eu percebo que acontece? Por exemplo, uma padaria que ela trabalha em horário reduzido, aos sábados, por exemplo, horário normal de segunda a sexta, horário reduzido aos sábados e não abre no domingo. Eu tenho pego esses exemplos muito fora de São Paulo, isso não é muito comum em São Paulo. São Paulo é de domingo a domingo, 24 horas, depende de 36 horas. Mas em outras regiões do Brasil, eu tenho visto que algumas padarias fecham mais cedo, seja de sábado, seja de domingo, ou nem abrem algum desses dias. E aí, essas empresas me demonstram aquele resumo da folha de pagamento e eu percebo que está sendo pago uma hora extra absurda, absurda. Só que quando a gente vai olhar, o que, que acontece? Eles estão com uma jornada normal durante a semana e com uma jornada, os colaboradores trabalham a menos nesse sábado, nesse domingo que a padaria fecha mais cedo, só que não é deduzível esse horário dos colaboradores e nem acrescido esse horário que falta durante a semana, diluído isso durante a semana, que pode ser feito, pessoal. Então, você pode diluir as 44 de acordo com a demanda. Então, se eu trabalho a menos no sábado, pega aquela 1 hora, 2 horas que os colaboradores trabalham a menos e dilui durante a semana. Como eu falei, o que, que acontece? A empresa não está diluindo isso daqui oficialmente na jornada, a pessoa está trabalhando a menos, mas no sistema dela está parametrizado, né? Está cadastrado isso de forma igual em todos os dias. Aí o que acontece? De segunda a sexta, paga-se hora extra.
Não sei se eu fui clara. Está pagando hora extra durante a semana por parametrização do sistema e de final de semana os colaboradores estão trabalhando a menos sem redução disso. Eu dei só um exemplo, pessoal. Então, já peguei padaria aqui no ABC mesmo, que os colaboradores trabalhavam 20 minutos a menos por dia, porque a empresa fechava um pouco mais cedo. Então, dos 2 turnos eram 20 minutos por dia. Isso dá um dia de trabalho ao mês. Se você for diluir esses 20 minutos, verifica um dia mais produtivo, um dia que tem mais demanda e acaba com essas horas extras, ou pelo menos diminui. Então, é pago uma hora extra desnecessária e é trabalhado dias a menos que você poderia ter diluído, né? E não pago hora extra. Espero que eu tenha sido clara. Falei, mas espero que eu tenha me feito entender. Como você pode adequar? Por exemplo, ou você poderia já diluir essa hora a menos aqui do final de semana na semana, como eu falei, ou implantar um banco de hora ou uma compensação de jornada. Isso já está subentendido pelo sistema. De novo, às vezes é parametrização, pessoal. Não é só porque o contador não me avisou. Lembra? Fiz uma live sobre responsabilidade de cada um. O contador tem a sua responsabilidade, mas você, como empresa, para ali também para olhar o seu quadro, reestruturar a jornada, né? Ele pode te auxiliar ali também com alguma questão, mas para você, porque você sabe a sua demanda, a sua necessidade ali, você conhece os seus colaboradores e também o movimento ali da sua empresa, onde precisa mais, onde precisa menos. E como eu falei, nesse caso que teve até aqui no ABC, a própria empresa não percebia que podia otimizar a produtividade desses colaboradores, porque eles estavam trabalhando a menos, na verdade, diariamente, não era nem só um dia na semana. Voltando ao caso do final de semana, esses dias peguei uma empresa, agora não vou lembrar a região, foi entre Espírito Santo e Rio de Janeiro aí, que ela poderia diluir 1h20, dava 2h40 no mês, dava ali, sei lá, alguns minutinhos, mas falava, Daniela, não vai sanar o meu problema de hora extra, porque eu pago 23 horas extras por funcionário, às vezes. Gente, é absurdo isso, é absurdo. Primeiro que vocês têm que respeitar aí uma lógica que são 2 horas extra, no máximo, diária por dia. Se você pega aí num mês, multiplica isso, se extrapolou essa lógica, cuidado que você pode ter algum problema futuro. Esse é o primeiro ponto. Então, como controlar? Primeiro, adequar você como empresa essa jornada e distribuir para melhor produtividade sua. O segundo ponto é regularizar os horários e implantar o biométrico. Alertar os gerentes, aos gestores que fiquem atentos a esse corpo mole durante a jornada normal para que possa fazer uma hora extra posterior, né? E outro ponto é se atentar no fechamento do mês. Então, quando você vai arrumar, né, corrigir o espelho de ponto, que sempre tem uma coisinha ou outra para lançar, abonar, corrigir, fechou o mês, olhe funcionário por funcionário quanto estão fazendo de hora extra. E identifique se isso é sim, porque teve uma encomenda, porque teve alguma situação aí de desfalque do quadro de colaboradores e num momento específico teve que alguém ficar um pouquinho a mais, enfim, identifica se essa hora extra foi realmente por questão de produtividade, necessidade da empresa, ou por corpo mole e cada um está fazendo o que quer. É mais comum, eu percebo em padarias, é mais comum a área de produção fazer isso. Padaria, confeitaria, ainda mais se não tem padaria que eu vou que está o cronograma certinho do que tem que fazer no dia. Tem padaria que eu vou que é mais livre a criatividade deles, enfim, existe uma linha de entendimento entre eles, a produção e o atendimento, então sabe o que vendeu, o que faltou, o que sobrou, então fica a critério deles quantidade e variedade de produtos. Principalmente se está nesse método mais livre, é preciso se atentar a essas horas extras, porque senão os gerentes, os gestores estão tão lá no atendimento com o pessoal, né, de atendimento com os clientes, que deixam de olhar. Quando você vai ver, fulano está saindo 2 horas a mais e não teve encomenda, não teve nenhuma situação atípica que justificasse. Outro ponto, você como RH, minhas colegas, olha o olhar estratégico aí.
não seja só operacional. Ah, fecha o mês, arrumo o ponto, tá, ponto, lanço, tá lá no Lerite, 40 horas extra por funcionário. Gente, isso aí não é nenhum número que eu chego num mensal numa empresa, não pode. Avalie o que está acontecendo. Você, como RH, conversa também com os gestores, com os donos, entenda em que ponto está o faturamento da empresa. Fechou o mês, bate um papo com eles, teve aumento, foi bom o mês, não foi? Eles não precisam falar em números, não precisa ser invasivo nesse sentido, mas você precisa ter noção, ou auxiliá-los a identificar que, olha, esse mês teve tantas horas extras. E às vezes os gestores não querem ali perder tempo com isso. Ah, tudo bem, mês que vem eu vejo, converso com eles. Põe isso em números. Tabula, pessoal. Eu já fiz isso uma vez. Você fala em horário, ó, estão fazendo 5 horas extras, 7 horas extras, não sei quantas, aí vai aumentando, vai aumentando. Eu cheguei a fazer um gráfico, e pessoal, super rápido isso. Coloquei em hora por mês, de um mês para o outro foi aumentando, o pessoal não vai sendo chamado a atenção nem nada, vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que ele sabe que ele é o rei da cocada, ele faz o horário que ele quer, porque ele mesmo aumenta o salário dele do jeito que ele quer. Então, foi lá, o que eu fiz? Eu falava em hora, ninguém me dava atenção. Fui lá e tabulei isso em valor, sabe? Quanto custa a hora extra de cada um, peguei o salário de cada um, quanto cada um fazia, coloquei esse valor, é pago não sei quanto por mês. Teve um aumento disso em lucro, que aquilo que você está pagando está líquido por funcionário, fora ainda que você vai refletir em fundo de garantia, né, em média, em outras coisas. Tá aqui, isso líquido aumentou só na venda, sei lá, daquele setor em específico? Confronta essas informações, põe o pessoal para te ajudar também a controlar isso. Outro ponto que você pode fazer, não só adequar a jornada, implantar o ponto, dar uma olhada nisso mensalmente, ter um apoio aí de um gestor, de alguém que avalie isso com você, para você ter também competência no sentido de embasamento para poder cobrar desse colaborador na hora de vir conversar com você, assim, ó, fulano tá fazendo muita hora extra, não pode, porque não justifica, não teve isso, não teve aquilo. Então, faça suas coisas dentro do horário de trabalho. Sabe um exemplo muito engraçado que eu dou, pessoal? Nós, como RH, a gente tem até o 5º dia útil para fazer pagamento. Se o mês anterior teve 28, se teve feriado no meio, se você se acidentou, ficou afastado, doente, se aconteceu 500 admissões, demissões, não importa o que acontecesse. Você não tem um prazo para fazer o pagamento para o pessoal? Não é dia 5? Você teve que se organizar. Você não teve dias extras para fazer esse pagamento. Você teve que se organizar nos dias certos para fazer todas as contratações, remar contra todos os contratempos, ficou doente, não ficou, todas as situações, não importa. Você teve prazo para cumprir, você não tem o poder aí de falar, não, me dá um dia extra, 2 dias extras para fazer pagamento. Organize-se dentro do seu setor, isso é planejamento, né? Não é só enrolar, né? Como eu falo, não é só por uma questão de enrolar, às vezes o próprio colaborador, o próprio setor não tem uma produtividade porque está todo atrapalhado. Eu atendi uma vez um restaurante, acabei de lembrar, vou aqui pensando. Eu atendi uma vez um restaurante que a logística deles, da cozinha, estava atrapalhada. Então, o freezer era num lugar, a geladeira era em outro, o fogão era em outro, ele servia o cliente, levava o prato em outro. Eu pedi para acompanhar um dia, pus lá minha toquinha, fiquei acompanhando um dia de trabalho, não um dia, mas algumas horas ali, a movimentação deles. Era todo mundo se trombando, o tempo que ele demorava. Sentei com os donos, falei assim, olha, vamos reorganizar isso daqui? Eu não sou malemacho, né? Não sei, fui nutricionista, mas não sou chefe de cozinha. Falei, vamos conversar, entender a logística. Qual que é a logística do prato, de fazer as coisas? Vamos aumentar a produtividade desses colaboradores. Então, nossa, a gente começou a mudar, fiquei um dia até com eles lá, mudando isso, arrumando aquilo, chamamos um pessoal para... Aproveitamos, limpamos o setor, fizemos tudo ali, arrumamos, nossa, mas eles ficaram tão contentes depois, porque primeiro que o ambiente muda, né? Segundo que a produtividade deles melhora. E aí, se alguém queria ou não fazer hora extra depois, acabamos com a alegria, né? Mas regularizamos ali. Muitos
ficaram até contentes e a empresa feliz também. Às vezes é uma questão de logística do próprio setor, você aumentar a produtividade, ficar de olho, ajudar eles a organizar isso daí. Como eu até falei, às vezes você mudando até o horário de trabalho de alguns colaboradores do setor, você otimiza o tempo. O cara chega, já tudo está pré-pronto, enfim, como eu já citei aqui alguns exemplos. Eu anotei aqui só para não... ainda bem que eu anotei aqui. O controle de ponto, como eu já falei, e aí para coibir os espertinhos. Porque tem gente que mesmo assim faz aquela pirraça para ficar mais. Duas situações, pessoal. O primeiro, você implanta um banco de horas ou uma compensação de jornada. Não que você não vá pagar quando existir uma hora extra necessária, como eu falei, uma encomenda, alguma situação. Vai ser pago. Mas para os mais espertinhos que querem fazer isso propositalmente por enrolar, por isso, por aquilo, quando você implanta um banco de horas, uma compensação de jornada, diminui o aporte, vamos supor, a segurança dele de que eu vou fazer o horário que eu quero e eu resolvo isso. Não é bem assim, não há mais tanta vantagem nisso, a não ser que for solicitado e demandado pela empresa. O terceiro ponto, acho que estou no terceiro, até me perdi. Enfim, pula essa parte. O que eu recomendo? Coloca no regulamento interno, se você não implantou o seu regulamento interno, está na hora. Coloca no seu regulamento interno uma cláusula sobre realização de hora extra. Coloca lá se você tem banco de horas ou compensação de jornada, explica como é como é realizado, pago ou validada essa hora extra. E uma das cláusulas você pode colocar que a hora extra só é permitida ou paga quando for autorizada. Daniela vai ter que ficar com papelzinho para lá e para cá? A princípio, não. Mas deixa ali no regulamento, porque se houver abusos, já falou uma vez, já falou duas vezes, já pediu para o coleguinha assinar um documento de que não está tendo necessidade, mesmo assim ele está fazendo hora extra, no próximo mês você pode falar, olha, a partir daqui não funciona assim, só sob autorização. Então, vai precisar fazer uma encomenda, pede para o gestor dar um visto, dar uma assinadinha e manda para o RH. Tem um papel ali que aquele foi autorizado. Do mais, ele vai ser punido por isso, porque não foi demandado, não foi orquestrado, não foi necessário para a empresa e a pessoa está ali agindo de má fé. É um caso super extremo, não recomendo que isso chegue nesse ponto. Então, já demos vários exemplos de corrigir isso antes. Como eu já falei, banco de horas, adequação. Eu acho que eu falei de tudo, pessoal. Não sei se eu cheguei a dar todos os exemplos. E você, como empresa, repensa essa questão do ele faz porque ele já entende isso como salário. Repensa muito bem, pessoal. Avalia a vantagem financeira disso, os riscos e a qualidade também, a produtividade ali qualitativa desse colaborador, né? Então, fica aqui o meu recado sobre controle de hora extra. Você que sugeriu esse tema, deixa aqui o seu nome e as minhas desculpas por não ter anotado o seu nome. E é isso, se você também tem mais tema para sugerir, deixa aqui para a gente. Coloca nos comentários o que você vive, como é na sua empresa, já deixa aqui também as sugestões para colaborar com o universo de padarias com mais opções. Se gostou do vídeo, dá um like, pessoal. Tanta gente fala, gostei, mas não dá o like. É um botãozinho aqui, eu não sei se está aqui ou aqui, que faz assim, ó, uma joinha. E se não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho e siga os nossos conteúdos. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.